Olá, ferrinhos! Bem-vindos a mais um podcast Damas de Ferro. E hoje nós vamos discutir sobre um texto muito interessante da Carmen Alexi, ela que fugiu da Romênia socialista durante a Guerra Civil e seu objetivo era a liberdade individual, e assim foi para os Estados Unidos. O nome desse artigo é Cresci em uma Economia Socialista. Eis o que as pessoas não entendem sobre a liberdade. Se você quiser conhecer mais sobre a história dessa grande mulher, venha com a gente e ouça mais esse episódio. Bem, acho que podemos começar. Cresci em uma economia socialista, eis o que as pessoas não entendem sobre liberdade. Socialismo e liberdade são conceitos totalmente antagônicos. A liberdade individual só pode existir em um contexto de capitalismo de livre mercado. A habilidade pessoal prospera no capitalismo, entra em queda em economias reguladas pelo governo e desaparece no socialismo. Quanto mais o Estado se expande e assume o controle, mesmo que apenas regulatório, de vários setores da sociedade, mais a liberdade empreendedorial e social do indivíduo encolhe. Por isso, as populações daqueles países cujas economias não são socialistas, mas estão debilitadas por amplas e intrusivas regulações estatais, necessitam ter um apreço mais intenso pela liberdade individual e pelo capitalismo. Nasci e fui criada na Romênia socialista durante a Guerra Fria. Era um país no qual o governo era o proprietário de todos os recursos e meios de produção. O Estado controlava praticamente todos os aspectos de nossas vidas. Nossa educação, a escolha de nossos empregos, o movimento do dia em que teríamos água quente e tudo o que podíamos dizer em público. Assim como os outros dos países do leste europeu, era comum o resto do mundo se referir à Romênia como um país comunista. Na escola, fomos ensinados que vivíamos em um país socialista. O nome do país, antes da Revolução de 1989, derrubar o regime de Ceausescu, era a República Socialista da Romênia. Do ponto de vista econômico, uma ínfima fatia das propriedades ainda estava sob o controle privado. Num sistema comunista, absolutamente toda a propriedade está sob o controle do Estado. Por isso, o comunismo pleno é um sistema impossível. Assim, embora não fosse tecnicamente correto dizer que a Romênia era uma economia comunista, seu pesado sistema de planejamento centralizado e a imposição de um controle estatal totalitário sobre todos os cidadãos, ao menos, faziam jus ao epiteto de país comunista. Não obstante o fato de que a Romênia era um país rico em recursos, havia racionamento por todos os lados. Comida, eletricidade, água e praticamente cada item básico e essencial da vida cotidiana eram escassos. O prédio em que eu vivia tinha água quente para os chuveiros por apenas 2 horas pela manhã e 2 horas pela noite. Tínhamos de ser rápidos e pontuais. Caso contrário, perderíamos a oportunidade. Creia-me, ter racionamento de eletricidade e de água quente sob invernos rigorosos não é nada charmoso. Chicletes, Wrigley e chocolate suíço, comuns em toda a Europa, eram raridade para nós. Lembro-me vivamente de como fiquei feliz quando consegui um pacote de gomas de mascar estrangeiras e uma barra de um delicioso chocolate ao leite. Tão raros eram que decidi guardá-los carinhosamente, esperando uma ocasião especial para consumi-los. Batom, perfume francês e jeans eram itens disponíveis apenas no mercado negro, e aos que você só tinha acesso se tivesse as conexões certas. Que Deus abençoe esses empreendedores do mercado negro, pois foram eles que possibilitaram que nossas vidas fossem mais toleráveis. Foram eles que nos davam a oportunidade de comprar coisas que desejávamos intensamente, mas que não conseguíamos obter nas lojas estatais, cujas prateleiras estavam ou permanentemente vazias ou cheias de itens feios, repulsivos e de baixa qualidade. É verdade que não precisávamos de nada elegante, mas tínhamos de comer. Nesse aspecto, as mercearias não eram muito melhores. O pão, duro e sem gosto, era vendido por centímetro, e as poucas poças de carne sobre as mesas imundas dos açougueiros tinham um aspecto cinzento e nada atrativo. Ovos, raridade. Frutas frescas, nunca vi. Sendo assim, o velho provérbio romeno, a consciência passa pelo estômago, fazia muito sentido.
A partir do final da década de 1970, a vida na Romênia passou a piorar a um ritmo mais intenso. Nem mesmo as carnes cinzentas estavam mais disponíveis. Consequentemente, nossos pais tiveram de se virar e aprender a preparar o fígado, o cérebro, a língua e outras entranhas que a maioria das pessoas no Ocidente nem sequer consideraria experimentar. Nas raras ocasiões em que o governo anunciava que leite, manteiga e ovos estariam temporariamente disponíveis nas mercearias estatais, minha mãe, assim como todos os nossos vizinhos, acordava às 2 da manhã e ia para a fila, na esperança de ter alguma chance de conseguir essas iguarias. A mercearia abria às 6 da manhã, de modo que, se ela não chegasse cedo à fila, perderia a oportunidade de conseguir comida. Em 1982, o Estado mandou seus funcionários à casa das pessoas para fazer o censo. Feito o censo, o programa de racionamento de comida foi implantado. Para uma família de 4 pessoas, como a minha, nossa cota era de 1 kg de farinha e 1 por mês. Isso significa que, ao comparecermos a uma mercearia estatal, tínhamos de apresentar o cartão de racionamento. Ele nos daria direito a essa cota de farinha e açúcar, mas, obviamente, apenas se tais sanidades estivessem disponíveis e se tivéssemos a sorte de estar no lugar certo e na hora certa quando eles estivessem sendo distribuídos. O único canal de televisão era, obviamente, estatal. Sua programação era a mesma. Ou elogiava o governo ou apresentava programas sobre a criminalidade e a pobreza no mundo ocidental. A nós, era dito que as pessoas ao redor do mundo eram pobres e estavam sofrendo por causa do capitalismo, e que, por isso, precisávamos do socialismo para resolver as desigualdades da humanidade. Tendo vivenciado as escassez e o racionamento criados por uma economia controlada pelo governo, em meu país natal, passei a compreender e apreciar cada vez mais o capitalismo. O único sistema que se mostrou capaz de elevar e de maneira substantiva a civilização humana, retirando-a da miséria e elevando-a à pujança. Eis uma definição de capitalismo: sistema social baseado na propriedade privada dos meios de produção. É caracterizado pela poupança e pela acumulação de capital, pelas trocas voluntárias intermediadas pelo dinheiro, pela busca do lucro, pela livre concorrência, pelos sistemas de preço e por uma harmonia da busca pelo interesse próprio material de todos os indivíduos que dele participam. Ou seja, trata-se de um sistema econômico no qual as pessoas e empresas incorrem na produção de bens e serviços, fazem transações voluntárias e comercializam produtos e serviços sem interferência governamental. Um sistema de capitalismo de livre mercado funciona da maneira mais eficiente quando não adulterado por intervenções do governo, do Banco Central ou de bancos estatais nos mercados de crédito, na política monetária e na manipulação das taxas de juros. Propriedade privada e direito de propriedade estão no cerne do capitalismo. Em minha escola romena, aprendi que a propriedade privada não só torna as pessoas gananciosas, como ainda é algo nefasto para a sociedade. A propriedade privada é associada ao capitalismo, o sistema que nossos livros escolares anunciavam que haviam fracassado. A Romênia era rica em recursos naturais. No entanto, a diferença entre nosso padrão de vida e o do Ocidente era dramática. Isso, por si só, era indicativo de quão fracassado era o sistema econômico, ao qual os países do leste europeu aderiram durante a era soviética. Ainda assim, a pergunta permanece: por que havia tanta pobreza, tanta escassez e tanto racionamento em um país abundante em recursos naturais? A ciência econômica é o estudo da alocação de recursos escassos por meio do sistema de preços livres. Os preços livremente formados indicam quais recursos estão escassos, quais estão em abundância e quais recursos devem ser primordialmente alocados para um determinado setor em vez de para outro setor. Em suma, trata-se do estudo da alocação de recursos escassos, que possuem vários usos alternativos. A eficiência, portanto, é uma preocupação primária quando o objetivo é o progresso econômico. Em um ambiente de planejamento centralizado, não há sistemas de preços livremente formados. Os preços são estabelecidos por burocratas do governo. Sendo assim, é impossível saber quais recursos são escassos e quais são abundantes. Também não há busca pelo lucro. Logo, é impossível saber em qual setor há uma maior demanda do consumidor, necessitando de mais investimentos para expandir a produção. São os vários burocratas do Estado que têm a tarefa de planejar toda a economia e, consequentemente,
de fazer toda a alocação de recursos escassos. É absolutamente impossível burocratas saberem como alocar adequadamente os recursos escassos de todo um país, não importa quão espertos, sábios e sensatos eles sejam. Escassez e racionamentos são uma das consequências de uma má alocação de recursos escassos. Já o livre mercado, por meio das múltiplas e espontâneas interações entre empreendedores e consumidores, é capaz de direcionar eficientemente a alocação de recursos escassos por meio deste incrível processo de oferta e demanda. Exatamente por meio do sistema de lucros e prejuízos que a eficiência econômica é estimulada, algo impossível de acontecer sob o socialismo. Devido à busca pelo lucro, o capitalismo estimula a inovação. A inovação leva ao progresso e a um aumento do padrão de vida. Mas o progresso ambiente, que oferece aos seres humanos um alto padrão de vida, não pode ser criado sem o capital, que irá transformar recursos primários em bens de consumo que aumentam o nosso padrão de vida. E o capital busca ambientes em que é bem tratado, ambiente de menor regulação, de menor intervenção estatal e de menor tributação. Em suma, o capital se move para onde há mais liberdade econômica. Comunismo, socialismo, fascismo ou qualquer outro sistema controlado pelo governo não possui incentivo da busca pelo lucro. As pessoas que são os recursos humanos não têm o estímulo de incorrer em atividades empreendedoras quando a recompensa é proibida, a menos que seja no mercado negro. Elas aceitam que o Estado e seu aparato burocrático controlem sua vida e ditem seu destino. Não há capital, não há investimento que produzam bens de consumo que elevam o padrão de vida. Consequentemente, o padrão de vida se torna dramaticamente menor que na maioria dos países mais capitalistas, e a pobreza é acentuadamente maior. O país que adota um sistema coletivista se afunda em uma armadilha econômica e social da qual é difícil de sair. Somente o capitalismo pode salvar uma nação do fracasso de seu planejamento econômico centralizado. De uma maneira pavorosamente similar ao velho estilo de vida soviético, uma típica família da Venezuela possui preocupações cotidianas que nós já temos como superadas. Elas acordam diariamente preocupadas se conseguirão encontrar algo para comer, onde conseguirão e como pagarão por isso. Além de se preocuparem com como e onde conseguir comida, ainda têm de se preocupar se haverá itens básicos nas prateleiras dos supermercados, que já se encontram sob controle estatal. Se encontrarão papel higiênico, se conseguirão remédios básicos, se haverá sabonete e se conseguirão manter seus filhos minimamente nutridos. Nós, que temos a sorte de viver em um sistema de mercado relativamente livre, não temos esse tipo de preocupação. Vamos diariamente ao nosso trabalho, vemos televisão, gastamos horas de lazer com Netflix ou outras redes sociais, ficamos com nossas famílias, lemos livros, escolhemos o que e como comer e onde comer. Podemos nos locomover de maneira extremamente barata via aplicativos de transporte e ainda desfrutamos alguns hobbies. Em suma, temos a liberdade pessoal de praticar e usufruir uma variedade de eventos cotidianos por causa do capitalismo. Mas há outro importante e quase sempre ignorado motivo para se desejar viver em uma sociedade capitalista. Dado que não temos que nos preocupar com as necessidades básicas de amanhã, já que sabemos que sempre haverá comida e itens básicos à disposição sem perigo de racionamento, temos mais tempos para ler, explorar e inovar. Consequentemente, somos livres para criar e implantar todo tipo de ideia empreendedorial, não importa quão malucas elas possam parecer à primeira vista. Não fosse o capitalismo e a abundância que ele nos permite, nossa preocupação diária seria exclusivamente em como iríamos nos manter vivos amanhã, como encontraremos comida e como proveremos nossas necessidades básicas. Apenas isso ocuparia nossas mentes. Tendo vivido na Romênia socialista, conheço bem essa sensação. Ainda por nos fornecer diariamente acesso aos itens essenciais para a nossa sobrevivência, o capitalismo nos permite estar sempre em busca de desafios, ter objetivos e metas e nos esforçarmos para conseguir alcançá-los. Ele nos dá a liberdade de tentar coisas novas e de explorar novas oportunidades. Ele nos dá a chance de criar mais oportunidades. Ele nos ajuda a fortalecer nosso caráter, pois, quando tentamos, também fracassamos. E sem fracassos, como podemos saber que cometemos erros? Sem fracassos, como podemos saber que precisamos mudar? Antes de emigrar para os Estados Unidos,
tive de passar por um rigoroso processo. Um dos eventos memoráveis foi minha entrevista com um orientador americano que, entre várias outras perguntas, queriam saber por que fugi da Romênia e por que quis vir para os Estados Unidos. Minha resposta curta foi: liberdade. Então ele fez uma pergunta interessante. Se os Estados Unidos passarem por um período de devastação econômica, com escassez e racionamentos similares ao da Romênia, você ainda se sentiria da mesma maneira? Não pensei muito sobre isso e apenas respondi: sim, é claro, desde que eu tenha liberdade. Hoje, olhando em retrospecto, vejo que essa foi uma resposta tola e insensata. A liberdade individual, essa condição humana básica e essencial, só pode existir em um arranjo econômico de livre mercado. Se uma economia entra em colapso, se a escassez e racionamento se tornam rotina e não há nenhuma possibilidade de liberdade individual, escassez e racionamento são criados pela intervenção do Estado neste intricado e complexo arranjo que é o mercado, seja por meio de controle de preços ou de uma insensata alocação de recursos. E quando a escassez é intensa e prolongada o bastante para afetar de modo dramático a vida das pessoas, elas tendem a se revoltar. E revoltas populares geram sérias contra-reações do governo, dentre as quais a abolição total dos direitos individuais, a implantação de um Estado policial e, acima de tudo, a criação de um poderoso aparato de propaganda estatal. Sobre esse último, o grande Theodore Dalrymple certa vez disse o seguinte: em meus estudos sobre as sociedades comunistas, cheguei à conclusão de que o propósito das propagandas feitas pelo regime não era persuadir ou convencer os cidadãos, nem tampouco informar. O propósito era humilhar. Consequentemente, quanto menos a propaganda correspondesse à realidade, melhor. Quando as pessoas são obrigadas a permanecer em silêncio ao mesmo tempo em que lhe contam as mais óbvias mentiras, ou pior ainda, quando elas são forçadas a repetir elas próprias essas mentiras, perdem todo o senso de honestidade. Consentir com mentiras óbvias faz com que você, de certa forma, se torne também uma pessoa perversa. Qualquer resistência é erodida e acaba sendo totalmente destruída. Uma sociedade formada por mentirosos emasculados é fácil de ser controlada, disse Theodore Dalrymple. Por isso, é impossível haver liberdade em um ambiente cujo Estado é poderoso e cuja economia é por ele controlada. A consequência lógica desse arranjo sobre a população é a contínua abolição das liberdades mais básicas do indivíduo. O capitalismo de livre mercado é o único caminho para os direitos individuais e a liberdade, ambos os quais representam os sólidos fundamentos de uma sociedade livre. Já o socialismo e liberdade são conceitos completamente antagônicos. E é isso, gente. Agora vamos para a discussão. Bom, a Carmen Alex, ela é uma consultora imobiliária da Global Solutions. Ela também é uma convidada, parece que ela é convidada regular no Voice America Business. E parece que ela tem tipo uma paixão, diante de tudo que ela viveu, em falar para as pessoas a experiência dela e fazer com que as pessoas entendam por que a liberdade é importante, por que viver num país livre é importante. Então, ela tenta sempre estudar sobre esses assuntos e pregar isso para as pessoas. Isso é bem bacana. Então, ela pega essa experiência dela e tenta mostrar para as pessoas o quanto isso é ruim. E isso, por incrível que pareça, me lembrou muito a Rand, porque naquele livro Breves Lições, que o Dani Xavier faz meio que um compilado também, não só do objetivismo, mas também da própria biografia da autora, eles falam que ela viveu durante a Revolução Russa, e ela estava na União Soviética, e ela fala basicamente isso que a Carmen menciona. E, tipo assim, você tinha esse negócio da comida ser contada, parece que a família da Rand tinha meio que uma farmácia, e eles confiscaram isso, também eu acho que um apartamento, uma casa que eles tinham, e eles tiveram que ir para um lugar dividindo espaço com pessoas desconhecidas. Eles tiveram que, depois parece que a família dela se mudou para a Ucrânia, e na Ucrânia aconteceu a mesma coisa, os pais dela tentaram empreender, criaram um negócio para tentar sobreviver, e foi confiscada pelo governo de novo. Então, assim, imagina, você está lá tentando criar o seu ganha-pão,
E aí, tipo, chega o governo e fala, não, isso aqui tem que ser estatal, e você vai ter que ir para um lugar, dividir espaço com pessoas que você nem conhece, porque é assim que vai ser daqui para frente. E ela também contava que, tipo assim, fora também do ambiente familiar, o Estado também entrava nas universidades. Então, acho que foi a transição, né? Ela fala que no início da faculdade, até tinha discussão no conselho estudantil, as pessoas podiam falar uma coisa ou outra, só que ao mesmo tempo, depois, com o passar dos anos, ela foi percebendo, eu acho que no ano seguinte, inclusive, ela percebeu que você não podia falar mais nada. E não era que, tipo, nossa, você falava alguma coisa e só atingia você. A pessoa te perseguia, te mandava para a Sibéria. Não era nem isso, mas também podia acontecer alguma coisa com seus pais. Então, a Rand, ela chega a relatar num livro que ela teve um momento lá que parece que ela bateu de frente com alguns comunistas na faculdade e ela foi para casa com puta medo, sabe? De, tipo, ter fudido com tudo com a família dela. Então, isso é bem foda, porque uma coisinha que você falava na faculdade influenciava a sua família inteira e trazia perigo para todo mundo. Aí, uma coisa também que eu acho legal que a Carmen mencionou, né? Questão econômica. Que a economia, ela sabia, a cara dele não. A economia até girava na União Soviética muito por conta do mercado negro, igual ela mencionou com relação à Romênia, que os países que aplicavam o socialismo, de certo modo, ainda tinham a economia funcionando por causa do mercado negro, porque tinha muito mercado negro. De alguma forma, os produtos acabavam entrando, e era isso ainda que fazia a economia continuar girando. E eu não sei se eu não lembro a fonte, pode ser até que eu esteja errada, mas que tem um negócio que eles até não mexiam tanto com o mercado negro, que os próprios socialistas sabiam que existia um mercado negro, só que nem colocava a mão, porque de alguma forma parecia que eles até entendiam que aquilo era, de certo modo, bom. Isso é muito louco. É como a máfia russa e a máfia italiana e o governo italiano. Meio que tá. A gente sabe que eles precisam existir para não haver nenhum caos com as famílias. Isso acontece também na Coreia do Norte. Muitas pessoas sobrevivem hoje através do mercado negro de lá. Real, né? E também, tipo... E acaba entrando um pouco também na Venezuela. Só que não é muito, né? As pessoas... Nossa, eu vi meio que um trecho de um negócio da BBC News, alguma coisa assim. Que fala um pouco das crianças venezuelanas. Cara, de cortar o coração, sem brincadeira. O pessoal passando fome, você fica, caralho, foi merda do governo mesmo. E aí, então isso é que é interessante, né? Você sabe que existe um mercado negro, que muitas pessoas sobrevivem através dele, e os próprios socialistas acabam deixando porque sabem que isso movimenta a economia. Então isso é muito louco. Tem uma... E sobre uma outra coisa, né, que ela fala no fim do texto, ela fala que não dá... No início do texto ela acaba mencionando, né, que o livre mercado, ele se associa diretamente com a liberdade individual. E o Hayek, né, tem um trechinho dele, até peguei aqui, que eu tinha esquecido, eu vou ler. Para nós, cidadãos comuns, valores econômicos aparentam ser menos importantes do que as outras coisas da vida, exatamente porque nas questões econômicas somos livres para decidir o que é mais importante e o que é menos importante para nós. Eu acho sensacional, porque é o que demonstra, né? Às vezes a gente, no final das contas, a gente viu isso, inclusive, na pandemia, em outros cenários, em que quando a situação aperta, a gente sempre bota a economia no fogo, porque a gente coloca outras questões como sendo mais importantes. Só que a gente esquece que a economia é o que faz essas outras coisas sobreviverem. Assim, que no caso, né, a liberdade individual. Isso é bem legal. Tô no trem, não posso. Teve um texto que eu acho que ela cita que, se eu não me engano, é do Walter Williams, que ele fala que ele faz justamente essa relação, né? Por que o capitalismo de livre mercado faz essa relação com uma moral de direito, com uma moral de liberdade individual? Por que esses conceitos eles estão diretamente relacionados? E ele faz uma defesa disso que eu acho muito legal. Uma defesa em si moral, no caso, né? Porque o próprio livre mercado ele já traz aquela ideia de que tem que ter trocas voluntárias, que a ideia é o seguinte: quando eu dou alguma coisa para você, é porque eu quero algo em troca, no sentido de eu preciso de algo de você. Eu preciso que você me dê uma fruta.
Então, eu peço essa fruta para você e você me pede dinheiro em troca. Só que eu não te obrigo a me dar tal coisa. Você não me obriga a te dar tal coisa. A gente faz essa troca voluntária, que é justamente o que embasa aquela ideia, né, que a economia não é um jogo de soma zero. Porque justamente os dois acabam saindo ganhando, porque você cria uma coisa A e eu crio uma coisa B e a gente troca essas duas coisas. Então, isso que, justamente por ter esse lance voluntário nessa troca, é que faz com que o conceito de liberdade individual esteja relacionado com a ideia de livre mercado, com a ideia de liberdade econômica. Por isso que uma coisa não existe sem outra. O Mises falava muito isso, né? Isso que é bacana. Isso é interessante porque, tirando, é claro, as noções de moral da tradição judaico-cristã, ou então da tradição oriental, essa questão do surgimento da liberdade econômica e do capitalismo, com certos aspectos morais, certos tabus morais, como racismo, por exemplo, escravidão, surgiram na mesma época. Posso afirmar quem veio primeiro, né, a liberdade econômica ou essa questão moral, mas antes do capitalismo existia um tráfico de escravo, um mercado de escravo, algo que é imoral. Depois do iluminismo, lá em 1700 e pouco, Revolução Industrial, aí essa ideia de que pessoas não são mercadorias, pessoas são indivíduos, seja elas de qualquer outro lugar, elas têm direitos fundamentais, veio justamente no mesmo momento em que estava surgindo o capitalismo. Então, essa questão da troca voluntária, de que você é um indivíduo, que eu não posso forçar você a fazer nada, eu não posso forçar você a trabalhar para mim, foi fundamental para acabar com para levantar esses tabus morais que hoje em dia é algo totalmente normal. Hoje em dia a escravidão é algo totalmente execrável, ninguém acha que aquilo foi bom. Mas aquela quebra desse estigma foi algo meio que revolucionário e que a liberdade econômica teve uma relação, e o surgimento do capitalismo teve uma relação com esse levantamento do tabu moral. O Mises traz, né, nas lições, aquela relação que ele traz da indústria, inclusive, né, da Revolução Industrial. Que ele fala que muita gente fala que a Revolução Industrial foi ruim, que a situação de trabalho nas indústrias eram ruins. E isso é inegável, era realmente ruim. Só que as pessoas esquecem de comparar com o que era antes. E, tipo, ele mesmo traz, né, tipo, que era ruim, só que comparado ao que era antes, conseguia ser melhor. Porque o número de crianças que morriam era menor, por incrível que pareça. As pessoas só de mudarem do campo para a cidade já traziam uma qualidade de vida um pouco melhor do que se tinha antes. E justamente criou-se aquela ideia de lazer. Mesmo as pessoas trabalhando para caralho, mesmo a ideia da indústria sendo realmente um trabalho extremamente de exploração naquela época, ainda começaram a ter o que se conhecia como lazer. Antes da Revolução Industrial, não tinha esse lance de vou ao teatro, vou a um negócio de show, vou em um barzinho, esse tipo de coisa. Antes da questão da indústria, do que é a vida na cidade, não se tinha essa ideia. O que é lazer? Entendeu? Você vivia pelo trabalho no campo e é isso, a sua vida era o trabalho. Então, essa ideia de você separar um pouco isso e ter uma vida um pouco longe do que seria o trabalho, começou a ter através da Revolução Industrial, através do capitalismo em si. E isso é bem interessante. Então, não é que também a gente defende livre mercado, a gente defende, de certo modo, o capitalismo, não quer dizer que a gente fala que quando começou com a Revolução Industrial e tudo mais, não quer dizer que a gente fala que naquela situação as pessoas trabalhavam de um modo decente. Significa que justamente com o que era antes, quando a gente compara com outros períodos da história e com outros sistemas de governo, acaba sendo melhor. Então, isso é legal de mencionar. O Ted falou que os chineses são bem racistas, claro que eles não representam o partido em si e suas políticas socialistas, mas demonstra que nem toda sociedade socialista as pessoas são tratadas com igualdade. Porque justamente tem aquela ideia de quando você vive num regime socialista, isso é legal mencionar que o Ted trouxe. Quando você vive num sistema socialista, você é tratado como igual, você é tratado como massa, no sentido de você não pode ser diverso mesmo, né? Você não pode ser diferente. Então, se você não pode ser diferente, a sua personalidade não pode aflorar. E para isso não ser aflorado, para você não ser diferente da massa, isso você é podado de certo modo.
Então, realmente, se você sai do comum, se você se você é um pouco diferente daquilo que eles estipularam como padrão, você é totalmente tratado como um pária da sociedade. E querendo ou não, o sistema capitalista não é que não existe preconceito, não é que, nossa, não exista. Existe sim, só que ainda você consegue discutir e lutar contra. No sistema socialista isso não é possível porque, né? Você é cortado, você é mandado para a Sibéria. Esse texto e essa discussão que a gente está tendo é realmente algo que eu gostaria que os socialistas ouvissem e eu queria saber a resposta deles. Porque quando a gente olha para os sistemas totalitários, coletivistas, os sistemas socialistas, etc., nós vemos que, a não ser que alguém consiga me mostrar um exemplo, todos eles foram extremamente violentos com as minorias, sendo extremamente violentos com os negros, extremamente violento com as pessoas da comunidade LGBT, que não existia a comunidade, né? Mas as pessoas que queriam se relacionar com pessoas do mesmo sexo eram muito violentos com estrangeiros, eram muito violentos com as mulheres. E quando nós vamos ver com a tradição ocidental que nós temos hoje em dia, que é a civilização que nós construímos, o Brasil, no entanto, o Bananil conseguiu quebrar muita coisa, é a civilização que melhor conseguiu melhorar a situação dessas pessoas. E aí foi isso que a gente falou naquele evento do Damas, em que a gente falou sobre como o liberalismo podia mudar e melhorar a vida das pessoas. E é justamente por isso. Se as pessoas socialistas lessem esse texto, vissem esse podcast e questionassem, será que tem alguma coisa de errado nisso? Por que será que em todos os regimes socialistas as minorias elas foram violentadas de maneira brutal? É uma coisa que eu percebo assim, um certo padrão de discurso quando isso pelo menos é questionado pelas pessoas. É sempre as mesmas desculpas, no sentido de ai, é porque o socialismo não foi implementado de verdade. Ou é porque, se foi implementado, ele não conseguiu ser efetivo porque o capitalismo barrou. No sentido de, tipo, não adianta só um país ser socialista, porque se o restante do mundo é capitalista. Então, sempre usam esse jogo, sabe? De não existiu de verdade, que não faz sentido. E aí eles começam a distorcer. É muito engraçado que eles começam a distorcer o que o próprio socialismo prega, para tentar passar pano. Isso é engraçado. Você ia falar, Gu? É engraçado porque eles falam que nunca é o socialismo de verdade, mas sempre defendem quando acontece alguma coisa lá. Quando a gente fala mal de Cuba, não, Cuba livre, Cuba... Oh, Cuba livre não, peraí, trocou o discurso. Mas, Cuba é maravilhosa. Mas quando a gente fala mal, não deu certo. É meio que uma dissociação cognitiva, a pessoa é bipolar, não entendo direito isso. É muito engraçado. Uma coisa que eu também lembrei, acho que tem uma parte aqui, né, que ela fala sobre a Revolução de 89, é isso? Eu percebi nessa parte que fala de revolução, eu lembrei de uma parte do livro da Ursula Le Guin, do The Discover of Freedom, que ela mesma fala que é muito engraçado como as pessoas são, né? Ela cita, por exemplo, que na época na Rússia, na Itália, no Japão, na Alemanha, as pessoas eram torturadas, massacradas, quando elas falavam as ideias, simplesmente por proferir palavras sobre suas opiniões. E os países, né, na época que ela escreveu, esses países eles estavam começando a fazer as guerras. E o que ela percebeu foi tipo o que o comunismo, o que o fascismo, o que o nacionalsocialismo, o que essas coisas assim, esses crescentes movimentos tinham em comum, era uma certa crença que o governo ele era uma autoridade e que esse governo ele ia salvar de alguma forma e que ele controlava os indivíduos. Só que aí quando as guerras começavam, sempre tinha um governo que tentava impor o controle, um controle imaginário, né, que ela dizia,
sobre a energia humana, porque ela diz que nós, humanos, temos uma energia e que essa energia é naturalmente relacionada à liberdade. Por isso que o liberalismo dá certo, porque ele respeita a nossa energia humana, que é uma energia positiva, uma energia que quer crescer, que quer produzir. E quando você vai contra essa energia, que é o que o socialismo faz, governos como nacionalsocialismo, fascismo, comunismo, enfim, esses sistemas, quando eles começam a ser impostos, eles colocam realmente uma tentativa do governo de controlar. Então, essa tentativa do governo de controlar vai contra a energia humana. E quando essa energia humana ela é quebrada, quando o governo começa a se impor, as pessoas elas têm essas privações, né, de alimento, de liberdade, de o que vai fazer, a pessoa não tem nem escolha mais. E aí começa uma certa rebelião também. Então, sempre tem um governo que eles acham que está ruim, começa uma rebelião contra a miséria, contra a pobreza e tudo mais. E aí sempre tem, né, aquela galera aqueles líderes que estão se rebelando e uma porrada de gente que apoia eles porque está passando fome. E aí que se a rebelião dá certo, né, se acontece uma puta revolução, assim como ela mencionou, o povo logo se apega a quem ganhou. Basicamente, me lembrou muito, né, a questão da própria Revolução Francesa. Então, tipo, tinha um governo ruim, aí tinham os rebeldes que foram lá, né, queriam a revolução, tal, para quebrar com esse governo. Quando subiu ao poder, a população apoiou, porque aquilo, parece que a população sempre está procurando uma autoridade. Esse é um pensamento coletivista. Sempre está procurando um líder, está procurando não só um líder, mas uma autoridade para seguir de olhos fechados e que vai te dar tudo na mão. Um sugar daddy. E aí, quando chega ao poder, volta toda essa mesma merda, entendeu? Então é isso que a gente vê com as revoluções, igual essa que ela citou, né? Essa revolução de 89. E o governo, não é que o governo antes era maravilhoso, o governo era ruim, de certo modo trouxe uma insatisfação nas pessoas, que se apegaram, né, até essa ideia do socialismo. Aí trouxe algumas pessoas que se rebelaram contra esse governo, se rebelaram com essas ideias socialistas, tudo chegou ao poder. Os socialistas chegaram ao poder, vamos apoiar essa galera, são muito bons, estão querendo ajudar a gente, o proletário, uhul. E aí, quando foi ver, virou uma merda, miséria de novo, o governo confiscando propriedade, confiscando coisas que para eles seriam um luxo, né? Porque você não tá igual ao restante da galera, porque todo mundo tem que receber a mesma proporção de tudo. E aí, no final das contas, você cria uma ilusão de igualdade. Só que, como o próprio nome diz, é uma ilusão. Porque, no final das contas, tem isso, né? Tem o mercado negro, tem essas coisas que tentam, pelo menos, salvar o restante da população para não morrer de fome. E é aquilo, né? Tem essa redistribuição de comida, mas como a própria autora trouxe, você tinha que acordar cedo para ter a chance de chegar na fila. Para ter a chance de sobrar alguma coisinha para você poder comprar. Aí você fica horas nessa fila, e também eu acho que tem um texto que traz um pouco disso também, mas aí era de uma mulher que eu acho que era da Venezuela. Que aí, tipo, nessas filas de distribuição, você ainda chega e corre o risco de ser assaltado, porque justamente vai ter gente que vai querer roubar o que você tem para conseguir pegar mais comida. Então, isso aumenta a violência. No final das contas, você cria um ciclo de merda que está acontecendo. Aí, Gu. Mas é isso. Então, o que essa autora faz, né? Como a gente trouxe, ela tenta mostrar a experiência dela, que a experiência dela por si só já fala muito, né? Só dela relatar, a gente já sabe alguns aspectos do próprio socialismo. Essa que a gente viu até em um embuste populista, essa busca por igualdade, achando que isso é maravilhoso. Essa ideia de o governo controlar tudo, propriedade, meios de produção, tudo. E aí a economia vai se estagnando, tem escassez, não chega na população, e quando chega são para poucos. Então não existe de fato uma igualdade, chega para poucos. As pessoas são, como ela mesma traz no texto, são humilhadas, porque tudo que elas querem, elas têm que depender de essa autoridade dar para elas de alguma forma. E ela trouxe também, né, o contato importa muito. Você ter uma pessoa, às vezes, conhecida do governo, vai te dar prioridade ali, na frente de várias pessoas que estão passando fome.
Então, vários desses aspectos que ela trouxe, principalmente essa questão de conceitos, porque a gente vê muita gente hoje em dia se dizendo socialista e pregando liberdade na mesma frase, e os dois pontos não se combinam nem a pau. Então, vários textos, inclusive essa experiência dela mostra, inclusive a experiência da Rand mostra, que na real não existe essa liberdade, não existe liberdade de fala, não existe liberdade econômica, não existe liberdade de você andar a hora que você quer, em onde você quiser, comprar o que você quiser e ter conversas com quem você quiser. Não existe isso. E, fora isso, uma coisa que também é mencionada, né, pela Rand, eu não lembro se essa autora também traz isso, a dificuldade também de você sair desses países, a gente vê também, né? Tem vários países socialistas que barram mesmo as fronteiras, não deixa a galera sair. Cara, se você tem a necessidade de barrar suas fronteiras e não deixar ninguém sair, é porque você tem plena noção que o seu sistema tá ruim, né? Porque você já tá barrando a galera de sair, de ter uma fuga. Os ditadores sabem do que estão fazendo. Eles não são bestas. Lógico que não, lógico que não. Tanto que depois se você reparar, teve um absurdo tipo de tentativa de fuga. É que isso também foi ocultado muito ao longo da história. Mas depois da Revolução Russa, caralho, tanto de gente que tentou fugir do país não tá escrito. Não tá escrito. Muita gente que teve também, que estavam em países que tinham ali influência da União Soviética como um todo, cara, tentavam fugir e se eram pegos, era o ó, tá ligado? Isso quando tinham permissão. A Rand, por que pareça, ela até fala, né, uma hora, acho que num texto que ela escreve, que ela teve sorte de ter tido permissão para visitar uns parentes que ela tinha nos Estados Unidos. E aí ela teve que trocar nome, fazer uma caralhada de coisa para poder realmente fugir. Ela aproveitou essa oportunidade para fugir. Então, Esse cara, não é gostinho fácil. o gostinho que a gente tem, gostinho entre aspas, né? Mas essa situação a gente vê muito atualmente, por exemplo, na Coreia do Norte. Quantas vezes passou na televisão, nos jornais, pessoas que ou morreram tentando sair, ou então conseguiram fugir, mas depois, logo depois morreram porque por alguma coisa, ou não se adaptar, ou sofrimento, porque a família da pessoa ainda estava naquele local. E acho que nós não falamos tanto da Coreia do Norte como nós deveríamos. Assim, então, existe um imaginário de que a Coreia do Norte é uma ditadura, mas não uma ditadura socialista. E isso é algo que os partidos socialistas brasileiros, eles sabem que são. Tanto que eu vi um podcast que o Leonardo Lopes fez, ele tem um blog e também uma conta no Twitter que ele fala muito sobre a Coreia do Norte, sobre Chernobyl, etc., porque ele foi na Coreia do Norte. Foi que a Coreia do Norte, o governo norte-coreano, eles têm uma sala em que tem todos os presentes das outras nações. Tem muitos presentes de Cuba, Venezuela, de algumas nações socialistas e tem alguns presentes do Brasil. E adivinha de quem são esses presentes? Justamente dos partidos socialistas. PCdoB, PCB. PSOL ele não encontrou na época, mas o pessoal era muito pequeno na época. Mas para você ver que eles reconhecem isso. E eles sabem que é uma ditadura, que tem pessoas surgindo. Eles não estão nem aí. Para mim é desonestidade, crueldade. Eu não sei o que é que passa na cabeça dessas pessoas. Não, só comentando isso que você falou da questão de desonestidade, é que é muito triste, porque quando você começa de fato ver os dados de morte, ver os dados de miséria, no sentido assim, ao longo do dia a dia, se você escuta uma pessoa falando sobre socialismo, tendo opiniões mais voltadas a coletivismo e tudo mais, e claramente opiniões mais autoritárias, só que eles falam que não é autoritário com a grande intervenção estatal, você até deixa passar. Você até finge que não escuta, para evitar problema. Só que, ao mesmo tempo, dá uma angústia escutar essas pessoas falando, porque quando você conhece os dados de morte, de miséria, de quanto isso acabou com tantas vidas, porque de fato é um problema real se isso for aplicado,
Isso, não sei, cara, é muito triste, porque você fica, como uma pessoa ela pode propor uma solução e ser tão irresponsável a ponto de propor isso e não ter noção do que está falando. Porque você vê muita gente realmente, muitos jovens defendendo esse tipo de postura e nunca leu um livro, pelo menos, sobre isso. Nunca viu, de fato, uma coisa que explicasse os conceitos, os princípios que estão alicerçando ali esse tipo de pensamento. E aí você vê a irresponsabilidade das pessoas de saírem falando e pregando coisas que dizem acreditar, e como que realmente o jeito que elas pregam, o que elas pregam, pode realmente influenciar diretamente na morte, não diretamente, né? Porque a gente acredita nisso, porque você não está pegando uma arma e atirando a pessoa, mas como que isso, de certa forma, pode fazer chegar pessoas ao governo, que as suas ações podem acabar com o país, literalmente, porque a gente dá muito poder na mão deles. Então, sei lá, igual você falou da questão de desonestidade, é uma desonestidade ou irresponsabilidade gigantesca de quem prega isso. Não é possível. Mas é isso mesmo. É uma certa desonestidade e uma pitada de crueldade. Mas acho que o cérebro das pessoas, elas criam algumas proteções de negação de que não estou fazendo isso, estou fazendo isso pelo bem deles. Mas uma coisa que eu queria falar é que essa questão de liberdade está totalmente dissociada com o socialismo. É interessante que eu discordo disso, porque Marx, no Manifesto Comunista, ele fala constantemente de liberdade. Ele não fala tanto assim de igualdade quanto de liberdade. Foi isso que eu achei interessante quando eu estava lendo. A classe operária vai se libertar dos grilhões dos capitalistas malvadões. O PSOL também tem essa questão do socialismo e liberdade. E tem um outro argumento acima disso, que é de que existem dois tipos de liberdade. Isso é algo que o Isaiah Berlin fala no seu livro Dois Conceitos de Liberdade, que existe a liberdade positiva e a liberdade negativa. A liberdade negativa é aquela que a gente conhece, de que também chamada de liberdade francesa ou inglesa, de que é a liberdade de não haver coerção. A liberdade negativa é de que você não vai ser proibido de criar uma lojinha. Já a liberdade positiva, ela é definida como o teu poder e os recursos para cumprir os seus desejos, as suas próprias potencialidades e controlar suas ações e o seu destino. Então, seria, por exemplo, eu tenho a liberdade de fazer uma lojinha, não porque alguém está me proibindo, mas de ter os recursos para fazer isso. É por isso que o pessoal tem socialismo de liberdade, porque eles colocam não a liberdade negativa de ausência de coerção, mas de ter um iPhone, por exemplo. Eu quero que, aquele discurso de Manuela Dávila, eu quero que todo pobre tenha um iPhone. Mas isso é claro, nós sabemos que isso não é possível. Tanto que, primeiro, que a Apple é uma empresa capitalista americana, não tem nem sentido isso. Então, diferenciar esses dois tipos de liberdade é muito importante para a gente descobrir o porquê que os socialistas falam tanto de liberdade. Pode se pensar dessa forma, só que ao mesmo tempo eu fico pensando que não é possível nem ter a liberdade no sentido positivo, porque se o governo ele teria o poder de confiscar o que você construiu no momento que ele quiser, então você nunca teve de fato uma liberdade, porque o que você construiu pode ser tirado de você a hora que eles quiserem. Então, não sei, só se eles estiverem falando no sentido, tipo, beleza, você tem liberdade de construir, só que a gente tem liberdade de roubar. Mas é isso, não tem aquele didato, aquele que ele vai pegar, quebrar nossas pernas para nos dar uma cadeira de rodas. Então, é basicamente isso. Perfeito. Bom, é isso, gente. Então, se vocês acreditam aí que essa experiência, esse relato, de alguma forma, esclareceu melhor as coisas, porque é aquilo, né? A gente também fala, as pessoas falam hoje muito desse lance de lugar de fala, né? Então, se você leva esse lance de lugar de fala tão em conta, né? Uma pessoa que tem propriedade de falar porque, de certo modo, viveu isso, então que o relato da Carmen seja útil
para quem está escutando. E também, assim, que isso, de certo modo, né, não sendo socialista no sentido de buscar a empatia das pessoas e o discurso emocional, mas que vocês tenham, né, esse... Você tá olhando com uma cara... Mas que você tenha pelo menos, né, um pouco mais de realmente empatia pelo que essas pessoas passam nesses países que adotam um sistema socialista, porque não é uma vida fácil e é uma vida que tudo não está na sua mão, mas na mão de outra pessoa, de um grupo de pessoas que detém o poder de um país. E isso é bem triste, né? Quando a gente fala no sentido de, já que a gente diariamente... Mas como a Deirdre McCloskey fala, né, o socialismo ele trata as pessoas como crianças e o liberalismo, a ideia é mais, digamos, capitalismo de mercado, de livre mercado, trata as pessoas como adultos. É justamente isso. Beleza, no socialismo você não tem que arcar com as responsabilidades, porque quem lida com essa responsabilidade é o governo, só que ao mesmo tempo você também não tem liberdade para fazer nada. Então você quer ser tratada de qual forma? Aí que você escolhe o sistema que você quer viver, né? E eu acredito que o sistema capitalista seja o melhor, porque mesmo que você tenha que arcar com as responsabilidades das suas ações, pelo menos você tem a liberdade de ter essas ações. Então, isso acredito que seja o melhor. E é isso que a gente defende. Bom. O socialismo trata a gente como criança e o governo é aquele pai abusivo e que bate na gente. Se a gente chorar, eles batem mais forte ainda. Exatamente. Bom, é isso. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de, se vocês gostaram do episódio, compartilhar com algum amigo, entrar nas nossas redes sociais c.damasdeferro e comente no último post o que você acha que os socialistas podem aprender com a liberdade. Então é isso. Até a próxima semana.